Fala galera, beleza? Rodrigo Schiffer, seu professor de matemática. Bora aqui para uma aulinha bem objetiva sobre áreas de triângulos. Quando eu falo sobre área de triângulos, a gente fala assim, ô Rodrigo, mas não é base vezes altura sobre 2? Falo, essa é uma das 7 fórmulas. Ah, não quero nem saber, eu sou rebelde, eu vou colocar base vezes altura sobre 2 e vou resolver todas as sim. Pode? Pode. Agora, depender da situação, você vai demorar muito tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui de forma bem objetiva 7 fórmulas para você calcular área de triângulo. Tem um outro vídeo depois com as aplicações dessas fórmulas para vocês perceberem quando é que se aplica cada uma delas. Beleza? Repara só. A primeira é a trivial. A área de um triângulo qualquer tem que aparecer uma definição. Se eu sou você, para ser mais objetivo e assertiva, eu nem me preocupo muito com o texto, eu me preocupo só com a fórmula. Repara. Aqui você tem a base e a altura. Se você conhece a base e a altura, você pode pensar da seguinte forma. Se eu pegar um mesmo triângulo como esse e colar do lado, eu vou gerar um paralelogramo. A área de um paralelogramo é base vezes altura. Dá para perceber que a área desse triângulo laranja é a metade da área do paralelogramo. Concorda? Se a área de um paralelogramo é base vezes altura, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Aí, olha como é que está escrito. A área de um triângulo é o semiproduto da base pela altura relativa. Semiproduto é produto sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Essa é a clássica. Pense só comigo. O problema é, e se você não tiver, por exemplo, a altura? Concorda? Ah, mas aí eu posso calcular a altura? Pode. Vai depender das circunstâncias. E a depender dessas circunstâncias pode ser um trabalho bastante longo. É por isso que eu vou te dar outras opções. Então, a área base vezes altura sobre 2. Se o triângulo for retângulo, você faz cateto vezes cateto sobre 2. Porque é base, o outro cateto é altura. Acabou. Base vezes altura sobre 2. Beleza? Ou, ó, a área de um triângulo é o semiproduto entre as medidas dos seus catetos. Cateto vezes cateto sobre 2. Terceira, área de um triângulo equilátero. Gente, a área de um triângulo equilátero você calcula pela fórmula L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Olha o texto, velho. A área de um triângulo equilátero é igual a 1/4 do produto entre o quadrado do lado e a raiz quadrada de 3. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Não se esqueça que a altura de um triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Fórmulas, talvez, as duas fórmulas que a galera mais confunde em geometria plana. Anota aí do lado, hein? A altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Bom, essas são as 3 que mais caem. Agora, vamos pensar o seguinte. Suponha que você tenha que calcular a área de um triângulo que não é equilátero, que não é retângulo e que você não conheça a altura. Você vai precisar de outras fórmulas. Ou, a depender da situação, você se vira para calcular essa altura. Bom, bora fazer o seguinte? Vou te dar aqui a 4ª fórmula. Vou até sair daqui da frente para você dar uma analisada. Área de um triângulo em função das medidas de 2 lados e do ângulo entre eles. Bom, não vou nem ler o texto ainda. Olha lá. Suponha que você tenha 2 lados e o ângulo entre eles. Você não sabe a altura, então você não pode aplicar base vezes altura sobre 2. Esse triângulo não é retângulo, então você não pode aplicar cateto vezes cateto sobre 2. Esse triângulo não é equilátero, então você não pode aplicar L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Bom, se você tem 2 lados e o ângulo entre eles, a área é lado vezes seno do ângulo sobre 2. Lado vezes seno do ângulo sobre 2. Que está escrito aqui, ó. A área de um triângulo é o semiproduto entre as medidas de 2 lados e do seno do ângulo entre eles. Como eu disse no iniciozinho da aula. O que menos importa é você ficar memorizando aqui, decorando o texto. Você tem que saber a fórmula. Agora, pense comigo. Se você tem, sei lá, 8, 6, isso aqui vale 30 graus. Você vai fazer 8 vezes 6 vezes seno de 30 sobre 2. Caso você não queira essa fórmula, você pode traçar a altura. Você vai gerar aqui um triângulo retângulo. Você aplica cateto oposto sobre hipotenusa, seno de alfa, que no caso seria 30. Calcula a altura e faz base vezes altura sobre 2.
Você pode traçar a altura para depois aplicar base vezes altura sobre 2? Pode, pode. Agora, caso você queira uma forma mais direta, tá aqui. Gente, matemática, principalmente quando você fala em geometrias, você geralmente tem dois caminhos. Ou sabe a fórmula decorada, ou sabe de onde vem a fórmula, que aí você analisa e chega às suas conclusões. Aí, a depender de como você acha melhor, você aplica uma das duas opções. Ideal, na minha cabeça, é sempre saber tanto a fórmula quanto de onde ela vem. Beleza? Quinta, fórmula de Heron, que alguns professores dão uma aportuguesada no nome do nosso amigo e chamam de fórmula de Herão, com altil. A fórmula de Heron possibilita o cálculo da área de um triângulo qualquer conhecendo as medidas dos seus três lados. Bom, claro aí, conhecendo os três lados, desde que ele não seja equilátero ou retângulo, senão a gente já sabe calcular de outra forma. Então, repare, geralmente, a fórmula de Heron é para quando o triângulo é escaleno, ou seja, quando você tem três lados diferentes. O que você vai fazer? Semiperímetro, que eu vou chamar de P, beleza? P é semiperímetro, porque perímetro é 2P. Isso é uma convenção matemática, tá? P é como a gente chama semiperímetro, que é a metade da soma dos lados. Então, isso aqui é o semiperímetro. Perímetro, soma dos lados. Semiperímetro, metade da soma dos lados. Eu vou até sair da frente, porque é uma fórmula tão chata que você vai querer, ó, me bater. Olha lá. A área de um triângulo vai ser a raiz quadrada de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Ou seja, a área de um triângulo, quando você só conhece os lados, claro, que desde que o triângulo não tenha como você aplicar outra fórmula mais prática, a área é a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado pela diferença entre o semiperímetro e cada um dos lados. Parece ser algo surreal de difícil, mas não é. Se você botar aqui 5, 6 e 7, por exemplo, calcular o semiperímetro e jogar as informações aqui, você vai ver que é bem simples, velho. A fórmula assusta, mas sua aplicação não é difícil. Eu tive um aluno uma vez que ele era super besta e tudo ele decorava a fórmula, inventando história, música e tal. Aí nessa ele chegou para mim e falou assim, Rodrigo, tem a forma aí da galera memorizar e tal, a fórmula, é uma situação. Posso falar pra galera? Eu falei, pode. E esse cara que eu tô falando que é besta, não sou eu não, viu? Foi um aluno mesmo. Aí ele falava assim, ó, estava na rua, encontrei minha amiga, o nome dela é Raiz, e era aniversário dela. Mas ela estava muito longe, mas eu queria parabenizá-la. Eu tive que gritar, ei, psiu, Raiz, parabéns. Parabéns para A, parabéns para B, parabéns para você. Sem graça, né? Vou repetir. Ei, Raiz, parabéns. Parabéns para A, parabéns para B, parabéns para você. Ainda bem que é uma aula à distância, né? Gravada, porque aí eu não consigo, né? Eu não preciso ficar sem graça, né? Porque você deve estar achando super sem graça. Mas tudo bem. Bom, essa é a fórmula de Heron. Rodrigo, pode botar aqui H, aplicar Pitágoras, achar altura, fazer base de outros... Pode. Vai demorar, mas pode. Gente, vamos para a penúltima fórmula. Área de um triângulo em função da medida do raio da circunferência inscrita. Bom, gente, olha só. Eu tenho aqui uma circunferência inscrita nesse triângulo. Se você quisesse demonstrar essa fórmula, você ia gerar 3 triângulos menores. Você pode ver, ó, a altura de cada um desses triângulozinhos é o próprio raio da circunferência. Daria para você chegar aqui a provar, vê se você concorda. Essa área daqui ia ser A vezes R sobre 2. Essa área daqui seria B vezes R sobre 2. E essa seria C vezes R sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Se você somasse tudo isso e preparasse, você achar isso aqui, ó. A área é o semiperímetro do triângulo multiplicado pelo raio da circunferência inscrita, ó. A área de um triângulo é o produto do seu semiperímetro pelo raio da circunferência. Provavelmente essa fórmula é a que a maioria da galera não lembra. Sabe por quê? Veja se você concorda comigo. Essa fórmula, ela não tem tanta importância para calcular a área do triângulo. A importância dessa fórmula é calcular o raio da circunferência. Sabe por quê? Para calcular a área usando essa fórmula, além dos lados, porque você, para achar o semiperímetro, você vai precisar dos lados, você precisa do raio da circunferência.
Galera, no slide anterior nós vimos que quando você conhece os lados, você calcula a área pela fórmula de Heron. Para que eu preciso ainda do raio para calcular a área do triângulo? Eu não preciso. Percebe? Então, olha só, a importância dessa penúltima fórmula não é calcular a área do triângulo, é calcular o raio da circunferência inscrita no triângulo. Beleza? E para terminar, tem a área de um triângulo em função do raio da circunferência circunscrita ao triângulo. Gente, essa área aqui, ó, vai ser o produto dos lados dividido pelo quádruplo do raio da circunferência circunscrita. Tá aqui, ó. A área de um triângulo é a razão entre o produto das medidas dos seus três lados e o quádruplo do raio da circunferência circunscrita a ele. De novo, vê se você concorda. Essa aqui é outra fórmula que a galera também não lembra. Pelo mesmo motivo da anterior. A importância dessa fórmula não é calcular a área do triângulo, é calcular o raio da circunferência circunscrita a ele. Uma vez que, se eu tenho os três lados, eu já sei calcular a área pela fórmula de Heron. Aquele aluno besta que eu falei, ele também tem uma besteira para decorar essa daqui. Sabe o que ele fala? Abacate R$4. Fraca, né? Abacate R$4. Bom, assista a aula de exercícios sobre fórmulas de áreas de triângulos para que você fique mais ligada na aplicação de cada uma delas. Abraço, axé, fui!